Deputado Laércio Oliveira. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar meu colega, deputado Fábio Tradi, cumprimentar os senhores da mesa e, com a permissão deles, quero fazer uma saudação especial ao professor Marçal. Quero dar um testemunho aqui que eu sou um operador de licitações há mais de 25 anos. Antes de chegar à Câmara, eu era empresário, ainda tenho negócios na área de terceirização de serviços. E quero dizer ao senhor, professor, que por muitas vezes eu já me debrucei em cima das suas publicações para produzir um recurso administrativo, impugnando qualquer coisa dentro do processo de licitação do nosso país. Aqui na casa eu trato com muita atenção esse assunto, mas me permita, em cima de toda essa experiência desses anos, eu tenho a possibilidade de externar para todos aqui presentes, para os meus colegas, a experiência dos livros, dos editais e a prática do dia a dia. E quero dar uma definição aqui. Eu acho que a lei de licitações, a lei 8666, não é uma lei ruim. Claro que ela precisa ser modernizada, porque ela é uma lei de 1993, mas ela não é uma lei ruim. O grande problema que eu vejo é a aplicação da lei. Porque por mais que a gente tente produzir aqui uma lei, nunca vai existir uma lei maravilhosa que preencha todos os espaços necessários para uma boa condução de um processo. O que a gente precisa é aplicar corretamente a lei. Não adianta você dar uma Ferrari para um motorista que tirou a carteira agora, não sabe dirigir, ele não vai conseguir explorar esse carro com as suas especificações, com as suas qualidades, jamais. O que é que eu quero dizer com isso? Um dos graves erros que eu percebo na minha experiência nessa área é que criou-se um vício dentro das comissões de licitação de se buscar sempre o menor preço. E o menor preço, muitas vezes, não é o melhor preço. Então, esse é um dos problemas crônicos. Então, obra paralisada, que a gente já ouviu aqui os colegas falando, esses problemas todos que acontecem, empresa que começa um serviço e não termina, empresa que daqui a pouco vai apresentar as suas certidões, não tem certidão para apresentar. E isso é um buraco que o próprio empresário cavou, tudo em cima de um resultado de uma licitação que aparentemente tem um valor extraordinário, mas quando você vai apurar os custos daquele processo, seja a terceirização de serviços, com preponderância de mão de obra, seja em obras de serviços, você vai ver que não dá, o valor orçado não dá para fazer. Então, eu já vivi muitas experiências que eu participei de processos de licitação para terceirização de serviços e que resolvi cotar, tirando a rentabilidade da cotação de preço. É rentabilidade zero. Eu só processei os custos para fazer aquele contrato funcionar. Lucratividade zero. Eu fiquei em 15º lugar, 20º lugar. Aí eu chego para o pregoeiro, chego para o presidente da comissão de licitação, eu disse, aqui a planilha, olha, custo zero. Eu sou o 15º colocado. Como é que você vai dar ao primeiro colocado? Quase sempre, a resposta é a seguinte, isso é um problema dele e do Tribunal de Contas depois, o problema não é meu. Os senhores estão desafiados aqui, no bom sentido, claro, a vivenciar processos licitatórios na prática. É isso que acontece. Então, por mais que a gente lute aqui para produzir uma lei, se o operador da lei não for uma pessoa que tenha a sensibilidade para entender e deixar de ter medo do Tribunal de Contas, o que acontece é o seguinte, as comissões de licitação no Brasil, na sua grande maioria, presidente, na sua grande maioria, são comissões de licitação desqualificadas. As pessoas, o trabalhador, o servidor público, muitas vezes é obrigado a presidir aquela comissão porque ninguém quer. Porque ele passa a ter um baita de um trabalho, que é acompanhar aqueles processos, cotar preço, fazer edital, checar tudo direitinho, apurar tudo certinho.
e ele não ganha nada mais além do que isso, do que o salário dele. Então, ele não quer ter esse tipo de trabalho, então ele foge da comissão. Quando ele não consegue fugir, ele participa daquele processo, mas ele não quer saber o resultado do preço, ele não apura o preço, porque a própria lei, por exemplo, a lei dá um detalhe genial. Na área de terceirização de serviços, de mão de obra, limpeza e conservação, vigilância, essas coisas, por exemplo, exige um submundo, existe um submundo marginal. Eu estou citando porque eu faço parte desse setor. Então, eu estou fazendo a justificativa na minha própria casa. O que é que acontece? Na lei tem um detalhe que diz assim, para você analisar melhor a proposta apresentada, diligencie. Raramente você encontra um presidente de comissão de licitação que sai do seu órgão e vou conhecer as empresas que cotaram esses preços, para ver se não é uma pasta. Porque quase sempre é uma pasta. É a empresa que está com endereço e você vai no endereço, não é nada, é a casa da pessoa que se diz empresário. Pregão eletrônico, esse nem se fala. Esse é o famigerado pregão eletrônico. A essência do pregão eletrônico é muito boa, mas a prática não existe. Não existe. É caneta com 5% de carga, e o cara desconta no preço. É sofá que, se você tirar o forro, tem madeira de péssima qualidade, quando não, madeira prensada. É cartucho que você bota para a impressora, só imprime uma folha, depois não imprime mais. Mas para o governo foi feito bilhões de economia. Falso, falso. E as contratações mal feitas geram problemas e o passivo fica na Justiça do Trabalho, que não está ido dessas ações. Portanto, presidente, concluindo, é só um preâmbulo, eu estou tentando trazer a discussão para um ambiente prático. O que existe é isso, nós precisamos nos debruçar e o nosso grande discurso tem que ser o seguinte, a aplicação da lei precisa ser feita de uma forma mais eficiente, porque por mais que a gente tenha boa vontade de produzir, a gente nunca vai sair do lugar. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Laércio Oliveira, pela contribuição.